Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Hoje estamos dando início a um novo tema, e esse tema é Igreja, uma só missão. Isso mesmo, o nosso Senhor Jesus deixou a sua igreja para que venha cumprir essa única missão. E nós, a IPI Rio Pequeno, também temos essa responsabilidade. Ok, isto é muito importante. Para isto, quero já dar início à nossa aula fazendo uma pergunta. Agora, imagina que por uma situação crítica extrema, a nossa IPI, a IPI Rio Pequeno, tem que sair do lugar que atualmente se encontra. Estou falando de uma situação crítica, ok? Tem que sair, tem que ir a outro bairro, a outra rua. A pergunta é, será que os nossos vizinhos sentiriam falta de nós, da nossa igreja? Teriam saudade? Alguns vão dizer, claro que sim. Veja, estou falando vizinho, não estou falando dos membros. Os vizinhos sentiriam falta da nossa igreja aí na rua Marieta Pederneiras Vanpré 149? Eles iam a perceber que, o que aconteceu com eles? Saíram. Você com certeza vai dizer, claro que sim, pastor. Pois é, deixa te contar uma história bem interessante. Muitos anos atrás, aconteceu algo comigo. Naquela época ainda eu não pastoreava a IPI Rio Pequeno e eu trabalhava no escritório central da nossa denominação. E alguns finais de semana eu tinha que visitar algumas igrejas, IPIs também, algumas IPIs, tinha que visitar. E um dia tive que ir a uma igreja aqui, na cidade de São Paulo, em um bairro. Aí eu cheguei, veja, naquela época não existia ainda esses aplicativos de GPS, então usualmente me guiava com um mapa, não tinha meu mapa, ia vendo a rua, é por aqui, por aqui. E eu lembro que eu cheguei na rua, só que não encontrei a igreja. Olha, o número não dava certo, a numeração. Falei, cadê? Não existe essa igreja, o número está errado. Aí eu fiquei pensando, o que faço? De repente andei um pouquinho com o meu carro e tinha um vizinho aí na mesma rua lavando um carro. E eu perguntei, senhor, por favor, você conhece uma igreja presbiteriana por aqui? Aí ele me olhou e falou, quê? Pronto, já me respondeu, falou, nem sabe, então não conhece. Aí mudei minha pergunta, falei, você por acaso conhece uma igreja evangélica aqui? Igreja evangélica, deixa pensar, falou ele. Não, eu conheço uma igreja católica que é aqui, que é por aqui. Não, católica não, falei, e evangélica. Não conheço, tudo bom. Aí eu perguntei, mas esta é a rua tal rua? Sim, esta é a rua, mas olha, não encontrei, me falaram deste número. Ele me respondeu, esta rua tem um problema com a numeração. Parece que acaba aqui, mas lá no seguinte quarteirão continua e toda a numeração está mudada. Deve ser isso. Obrigado. Eu continuei com o meu carro e veja, no seguinte quarteirão, estou falando literalmente, no seguinte quarteirão estava a Igreja Presbiteriana Independente. E esse vizinho que tinha anos morando aí, a um quarteirão de distância, não sabia que existia a igreja, nem sequer para dizer uma igreja evangélica, não tinha percebido. E nem quer dizer para que pensar, o templo era pequenininho, não, era um templo grande. Mas esse vizinho não tinha percebido que aí, na mesma rua onde ele morava, existia uma igreja evangélica. Por isso que agora quero te perguntar, será que os nossos vizinhos sentiriam falta de nós? Estou falando uma história que aconteceu comigo. Sabe por que esse vizinho não percebeu que existia uma igreja local aí, a um quarteirão de distância? Porque essa igreja não estava fazendo a única missão que o nosso Senhor Jesus mandou fazer. Então, te prepara, porque agora sim vamos estudar este tema tão importante. Você que achou da minha história? É verdade, isso aconteceu comigo. Olha, a um quarteirão de distância, e esse vizinho nem tinha percebido que existia uma igreja evangélica. Olha, é o perigo de às vezes esquecer por que existimos. Isto é fundamental. Vamos lá, vamos a ler um texto maravilhoso. Diz assim o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também
vos envio. É o nosso Senhor Jesus dizendo, o Pai Celestial enviou a Jesus ao nosso mundo. Para quê? Para nos abençoar. Como consequência disso, agora Jesus envia a sua igreja para abençoar. Essa é a questão. Nós existimos como igreja para abençoar o mundo. Não é simplesmente para nos reunir como uma pequena turma que tem um costume, não é? Sim, já é costume. Desde pequeno estou aqui nesta igreja, aqui estou. Não, não. O propósito é nos tornar bênção para este mundo. Por isso que só temos uma só missão. Agora, vamos lá. Vamos a pensar esta questão. A igreja de Cristo, ao qual você pertence, ela tem um único propósito. Vou te explicar melhor para que você compreenda esta verdade. Imagina, você está caminhando pela rua e vê um negócio, um lugar, um negócio que tem uma placa bem grande e diz pizzaria. Perfeito. Diz bem claro, pizzaria. Aí você pensa, quem sabe aqui vendem camiseta? Não, espera. Diz pizzaria, vende pizza. Ok? É bem claro isso. Ah, outro. Você vai caminhando por outra rua e outro lugar diz assim uma placa. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiro. E você pensa, nossa, quem sabe aqui arrumam lavadora. Não, Corpo de Bombeiros. Percebeu? Eu estou falando de um modo assim, parece tão simples. Oh, pastor, que isso? O que eu quero te mostrar é que no mesmo nome, na mesma frase que você está lendo, já te identifica o propósito da existência desse lugar, desse comércio, dessa instituição, seja o Corpo de Bombeiros, seja uma pizzaria. Perfeito? É igual. As pessoas quando passam e olham e leem, neste caso, igreja, estou falando do não cristão, igreja, o que ele tem que vir na mente? Você olha e diz, pizzaria? Pizza. Corpo de Bombeiro? Ah, eles ajudam quando tem um incêndio em um lugar. Perfeito, te relaciona diretamente na tua mente. Agora a pergunta é, igreja? O que as pessoas veem na sua mente quando leem a palavra igreja? Ou vou ser mais específico. O que o teu filho que não frequenta a igreja, o que teu marido, tua esposa que não frequenta a igreja, o que teu colega de trabalho que não participa de nenhuma igreja, o que ele pensa quando você fala de igreja? Faz essa pergunta. É essa a questão. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia tão errada. Porque nós deixamos de cumprir a única missão que Jesus nos deixou aqui na terra. Abençoar do mesmo modo que ele abençoa. Glória a Deus por isso. Agora, glória a Deus porque nós temos uma missão linda. Olha, que maravilhoso. Abençoar pessoas. E claro, isso nós vamos a fazer com a nossa própria capacidade humana. É uma intervenção do poder sobrenatural do nosso Deus que ele se manifesta através da sua linda igreja. Como consequência disso, a igreja não deve estar focalizada só em alguns momentos, sabe? Porque aí que vem um erro, talvez. Não estou dizendo que a pessoa deseja errar, mas penso assim, às vezes aprendimos assim. Por exemplo, alguém diz assim, eu vou para a igreja. Não, eu estou indo a um templo no qual ele serve para nos reunir, para celebrar um culto, o encontro de mulheres, a reunião de jovens. Ok, então eu estou indo ao templo, não estou indo à igreja. Ah, pastor, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, porque é aí onde vem a nossa confusão. Porque quando eu falo assim, eu vou para a igreja, eu acho que só nesse momento, nesse lugar, eu sou igreja. Não, não é assim. Eu estou indo ao templo porque, ao final, eu sou a igreja de Cristo. Eu sou o instrumento pelo qual o Senhor estará abençoando, porque, ao final, eu tenho uma única missão a realizar. Ah, percebeu? Que lindo! Aí tudo muda, tudo muda. Então, seja segunda, terça, quarta, qualquer dia, eu sou a igreja de Cristo. Por isso que eu quero te dizer que a igreja não é um único evento, não é uma única atividade, não é só um único culto, uma única reunião, não é um único lugar neste caso. Não, não, não. A igreja somos nós e temos essa
única missão de abençoar, de abençoar. Agora, por quê? Porque agora você vai compreender este texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Diz assim, Jesus falando mais uma vez aqui. Edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Ele não está dizendo, vou edificar prédios no qual as pessoas se reúnem. Não, não, não. Não quer dizer que o prédio não seja importante, não quer dizer que há infraestrutura. Não, ele ajuda, ele ajuda. A nossa, graças a Deus, nós temos uma muito boa infraestrutura, mas não é o prédio, não é o salão, não, 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 não é o templo. Diz assim, vou edificar igreja, e a igreja é você e eu. Ou seja, aqui já traz uma mudança em nossa maneira de pensar. Você, no momento em que decidiu realmente se tornar esse cristão através da intervenção de Jesus, você passou para um momento especial, teve uma transição na tua vida. Você se tornou um abençoador. E como consequência disso, o Senhor Jesus te está dizendo, bem-vindo, meu filho, minha filha, porque você tem uma única missão a cumprir neste mundo. Glória a Deus, porque assim fica claro a nossa tarefa. Então vamos para a nossa segunda parte, continuar estudando esta única missão. Compreender e aceitar que nós, a Igreja de Cristo, só temos uma só missão a cumprir é muito importante. Por quê? Porque assim vamos usar todos os nossos recursos, nossas habilidades, nosso tempo para cumprir essa única missão. E olha, qual é essa missão? Porque agora quero saber. Vou te explicar melhor com um exemplo da importância, da urgência desta missão. Imagina que pode ser papai, pode ser mamãe. Vamos imaginar, uma mãe decidiu ir ao shopping, ou ver diversas lojas e levou a sua pequena criança. Tem um filho pequeno e levou. Também estão vendo aí as lojas, diversos produtos. De repente a criança assim, sei lá, sem perceber, foi se afastando da mãe, ok? E a mãe não percebeu, um descuido. De repente, a mãe olha para um lado, olha para o outro e diz assim, cadê meu filho? Meu filho se perdeu aqui no shopping. Cadê ele? E nesse momento, o que essa mãe fará? Essa mãe pensa, deixa, eu preciso ainda ver algumas lojas, me está faltando ver algumas lojas, quem sabe encontro uma boa promoção. Depois procuro a meu filho. Será que vai fazer isso? Nada disso. Imediatamente, nesse momento, essa mãe vai sair caminhando, procurando por todo o shopping aquele filho que se perdeu. Porque isso se tornou algo urgente, importantíssimo. Esquece das lojas, esquece dos produtos. Cadê meu filho? Ele se perdeu. Percebeu? Um único propósito. E é por isso que agora você vai poder compreender com muita clareza o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Diz assim, porque o Filho do Homem, porque o nosso Senhor Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito bom. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesse caso, você acaba de ouvir essa única missão que nós temos também. Nós estamos aqui como Igreja de Cristo para buscar e salvar o que se havia perdido. É tão fácil assim, sim. Por quê? Porque em nenhum momento diz assim que Jesus veio para construir uma religião. Não veio construir uma religião. Não veio organizar reuniões de pessoas que, olha, de vez em quando se reúnem. Não. Isso não foi o propósito. Esse no sentido de o único propósito. Não veio criar uma instituição. Veio que buscar e salvar. Veio buscar e salvar. Não veio simplesmente para não passar. Foi aquele probleminha que eu falei na minha história de início. Essa igreja presbiteriana independente que ficava nesse bairro, nessa rua, se esqueceu. Por isso que o vizinho que ficava a um quarteirão de distância não sabia por que essa igreja existe, nem tinha a mínima noção de por quê, porque também estava nesse lugar. Por quê?
porque se esqueceu de cumprir a única missão que Jesus nos mandou fazer. E aqui então Jesus diz assim que ele só está buscando a quem? Ao que está perdido, ok? Não está dizendo, eu só quero buscar as pessoas boas, pessoas legais. Não, não. Está buscando ao perdido e deseja salvar. E aí então, nós, a Igreja de Cristo, temos essa missão. E o nosso Senhor está dizendo que devemos cumprir isso usando tudo que nós temos dentro do lugar o qual nos colocou. Então, vamos lá. Você, no lugar de trabalho, com certeza existem pessoas perdidas por diversos problemas, situações. É aí que você, como Igreja de Cristo, deve levar essa salvação, a salvação de Cristo, a orientação que o Pai Celestial tem. Talvez na tua família, tem pessoas também que estão aí perdidas, confusas, quem sabe, cheia de situações tão desagradáveis que não conseguem enxergar uma solução, uma luz. É aí que você, como Igreja de Cristo, leva o quê? Leva a paz, a verdade, leva essa orientação que só o nosso Senhor pode entregar a quem está perdido. Ou seja, tudo isso nos leva a uma grande verdade, que hoje existem pessoas perdidas, como existia na época do Novo Testamento e como sempre existiu. Ao final, antes de você ser um cristão, quem era? Uma pessoa que estava bem no lugar certo ou estava perdida? Eu estava perdido. Eu não estou dizendo que eu estava cheio de pecados, era, sei lá, uma pessoa perdida nas drogas, no vício, na prostituição. Não, nada disso. Eu tinha minha vida comum, meu trabalho, o contexto familiar, mas eu estava perdido. Em que perdido? Perdido em que não sabia que realmente eu precisava de um Salvador e que só através desse Salvador se ia manifestar a vida que tanto nos é necessário para ter essa plenitude de uma vida que realmente tem propósito, ok? Ou seja, tudo isto te diz uma coisa muito importante, uma frase que eu quero te dizer. A missão da igreja nunca será algo sem importância para o nosso mundo. A missão da igreja é o mais importante para este mundo. Guarda isso, ok? A missão da igreja não é algo, tanto faz. Não. A missão da igreja é o mais importante para este mundo. Após o que temos estudado, você já chegou a uma conclusão? Eu espero que sim. Olha, atualmente nós temos muitos recursos e eu agradeço ao Senhor por isso. Por exemplo, através da internet, nós temos acesso a diversos sermões, pregações, temos acesso a excelentes estudos bíblicos. Ni que dizer também, aqui em São Paulo, nós temos muitas igrejas evangélicas de diversos tamanhos, formatos, estilos. Olha, uma variedade incrível, ok? Mas o ponto principal, tanto faz o tamanho, o formato, o estilo dessa igreja local, tanto faz o que você está ouvindo do pregador X, outro pregador, sei lá. O ponto principal, tudo isto serviu para você cumprir a missão que Jesus te entregou, essa única missão. Esse é o ponto, ok? Porque pode só ficar nessa questão, sabe, de receber alimento, e se esqueceu do ponto principal, que Jesus nos envia. Então, vamos lá. Compreende melhor este texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Veja essa relação do envio. Diz assim, Jesus falou, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Perfeito, os envio. Mas olha, então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então, eles recebem o Espírito Santo. Recebem para quê? Para que logo poder compartilhar. É essa a questão. Então, recebe
através da internet, diversos estudos bíblicos, diversas pregações, vídeos, áudios. Recebe. Que bom! Mas para quê? Segundo o que Jesus está dizendo aqui, é para compartilhar. Para compartilhar. E não é compartilhar, sim, claro, de vez em quando. Não. Se eu estou recebendo, é para imediatamente dar. Se eu sou participante de uma comunidade local e estou sendo cuidado por essa igreja local, essa comunidade, glória a Deus, agora recebe um cuidado para cuidar ao outro. Aí, esse é o ponto principal desta aula. Esse é o ponto principal. É para enviar. E olhando para a Bíblia, sobretudo o livro de Atos, vamos a compreender que os discípulos de Jesus tinham essa compreensão. Não só os apóstolos, todos os cristãos desse início da caminhada. Olha, eles receberam uma série de oposição, inclusive, às vezes, batiam nele, inclusive iam para a cadeia, mas ele falava, não, só temos uma missão. Saíam e continuavam falando sobre Jesus, continuavam procurando ao perdido e levando a salvação. Aí está o ponto. Então, não é uma questão só, como eu falei anteriormente, não é uma questão de circunstância. Depende de cada pessoa, depende do cristão. Que se ele não tem tempo, depende de que... ele... Não. Você recebe, você entrega, ok? E eu acredito que todos nós recebemos. Não duvido disso, não duvido. Você que está assistindo esta aula, recebe todos os dias um conhecimento da parte do Senhor e Ele deseja que venha a compartilhar. Agora, tudo isto nos traz essa verdade que já tenho trabalhado desde o início. Jesus falou para nós, a Igreja de Cristo. Só temos uma só missão. E isso que eu quero que a nossa IPI Rio Pequeno venha a realizar. Nossa IPI Rio Pequeno, nós temos uma só missão. Então, vamos usar tudo que nós temos atualmente para cumprir essa única missão. E você, como parte desta linda comunidade, está sendo convidado e desafiado a nos ajudar a cumprir essa única missão. Ok? Qual é essa missão? Buscar e salvar o perdido. Porque Jesus, do mesmo modo que veio nos abençoar, nós podemos abençoar ao outro. É uma única missão. E você é parte desse mover sobrenatural. Bem-vindo, bem-vinda a você. Este grande projeto que a nossa IPI Rio Pequeno tem, com certeza vai abençoar a toda essa comunidade que mora ao redor de nós. Vou concluir esta aula fazendo uma pergunta que você vai responder, ok? Se Jesus nos visita em um domingo de culto, a nós, a IPI Rio Pequeno, se Jesus nos visita em um domingo de culto, como nos encontra? Como te encontra a ti aí, nesse momento no templo? Te encontra simplesmente reunido? Recebendo e já pronto para sair e levar a bênção do Pai Celestial. Como te encontra? Com essa disposição de, nossa, eu vou anotar, quero mais aprender, porque estou recebendo para logo entregar, abençoar. Ou simplesmente está reunido, ok, mais um domingo. Essa é a pergunta que eu quero que você responda aí na tua casa, ok? Por quê? Porque isso é tão importante. Porque a igreja, uma igreja local, pode estar cheia de pessoas reunidas. Mas se não tem essa disposição de abençoar o outro, essa igreja está morta. Essa é a verdade. Pode estar cheia de pessoas, mas se não estão fazendo a única missão que Jesus mandou fazer, essa igreja faz tempo que está morta. Então, olha aqui. Hoje o Senhor te entregou uma palavra poderosa. Você está disposta a sair? Bem-vindo, porque isso com certeza fará que o nosso Pai Celestial se agrade muito de ti. Vamos agradecer.
Muito obrigado, Pai, por este momento tan especial, esta aula. Y en nombre de Jesús, nos ayuda a siempre lembrar esta única misión que Jesús nos entregó como iglesia. No somos la iglesia de Cristo y tenemos el objetivo de buscar y salvar o perdido con la bendición de nuestro Señor Jesús. Te agradecemos, Pai, por este día abençoado y ahora sé que tenemos una grande misión a realizar y nos ayuda, Espíritu Santo, a todos los días hacer a vontade do Pai. Em nome de Jesus, amém.